Olá pessoal do Direito do Trabalho, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, sobre as verbas rescisórias. As verbas rescisórias são obrigações existentes por parte do empregador e elas vão existir em razão da extinção do vínculo contratual. Essas obrigações, elas consistem no pagamento do empregado daquelas obrigações que não foram adimplidas no curso regular do contrato de trabalho, bem como algumas obrigações pendentes, expectadas pelo trabalhador em razão do termo do contrato de trabalho, elas foram consequentemente frustradas, como por exemplo o direito à percepção das férias proporcionais. O indivíduo ele estava na expectativa de completar determinado período aquisitivo e, portanto, fazer jus ao seu direito integral às férias proporcionais, mas, em razão da frustração do contrato de trabalho, ele se vê com esse direito expectado, frustrado, e aquele período incompleto, então, de férias, passa a ser-lhe indenizado. Então, as rescisões do contrato de trabalho, elas visam tanto determinar o pagamento, de obrigações contratuais cujo trabalhador tenha adquirido o seu direito integral, mas que no curso do contrato de trabalho ainda vigente não foram adimplidas, não foram pagas, como também indenizar, o trabalhador pela frustração na expectativa de aquisição de determinados direitos, mas que esses direitos acabam se concretizando pela prestação efetiva do serviço ao empregador, mesmo que de ordem incompleta, como fizemos aqui no exemplo das férias proporcionais. Bom, essas verbas rescisórias, elas devem ser sempre devidamente discriminadas em um documento que recebe o nome de termo de rescisão do contrato de trabalho. O termo de rescisão do contrato de trabalho, ele é um formulário padrão, fornecido pelos órgãos de regulação das relações trabalhistas, que seria a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, hoje atualmente responsável pela padronização dos referidos documentos. E esses documentos eles vão ter ali informações de qualificação do empregador, qualificação do empregado, vai constar informações relevantes sobre data de admissão, deste empregado, último salário percebido, data do desligamento da empresa, se houve ou não um aviso prévio, se houve um afastamento prévio, nos casos de aviso prévio trabalhado ou aviso prévio indenizado. Então vai haver essas informações que vão ali orientá-los, sobre como se deu a extinção desse vínculo contratual. Há também uma informação importante e relevante neste instrumento, que é qual modalidade de extinção do contrato de trabalho está sendo aplicada dentro dessa característica. Hoje nós vamos verificar aqui algumas verbas rescisórias que surgem com a extinção do contrato de trabalho, São verbas rescisórias de um contrato de trabalho padrão. É claro que algumas categorias profissionais ou algumas relações contratuais específicas vão incorporar alguns, outros direitos
que vão fazer parte dessa modalidade rescisória, o que não cabe fazermos aqui nesse momento. Agora nós vamos analisar apenas as verbas rescisórias padrão, né, que vão seguir um modelo padrão de contrato de trabalho. Muito bem, a primeira verba rescisória, que notadamente ela se aplica nessa modalidade contratual, é o que nós denominamos de saldo de salário. O saldo de salário, ele é exatamente os dias trabalhados que não comportaram o fechamento da última folha de pagamento. Nesse aspecto, nós temos que pensar que a relação justo-trabalhista, a relação do direito do trabalho, pressupõe, né, prestação e contraprestação, cabendo o trabalhador prestar em primeiro lugar. Então, o trabalhador ele primeiro presta serviço para receber o pagamento deste serviço posteriormente. Consequentemente, se ele trabalha em um determinado mês, né, somente no mês subsequente recebe o valor relativo àquele mês passado. Então, numa padronização, podemos conceber todos os meses fechados com 30 dias, isso é uma presunção fictícia de que todos os meses eles serão padronizados em 30 dias. Prova disso é que no mês de fevereiro você não recebe menos porque tem 28 dias e no mês de março você não ganha mais porque ele tem 31 dias, né? Então precisamos aqui fazer uma ficção jurídica e padronizar todos os meses em 30 dias. Nessa concepção, se uma folha de pagamento ela fecha no dia 30 do respectivo mês, o seu pagamento ocorre, via de regra, até o 5º dia útil, no máximo, do mês subsequente. Se você, então, é dispensado, tem seu contrato de trabalho extinto, pede demissão, né? Estamos falando ali de um término do seu vínculo contratual, em um dia 12, por exemplo, né? Esses 12 dias do mês em que ocorreu a extinção do contrato de trabalho, eles não compreendem a última folha de pagamento fechada que você recebeu no dia 5. Então, você tem, né, 12 dias de saldo de salário para serem pagos na rescisão. Como que se faz o cálculo desse saldo de salário? Bom, primeiramente é necessário observar a remuneração. Se você tem uma remuneração fixa, esse cálculo é muito fácil de ser realizado. Você divide o seu salário fixo por 30 dias, né, mês de referência. Então você vai dividir seu salário por 30 dias, vai encontrar o valor do dia de remuneração. Esse valor dia de salário você multiplica pelo número de dias efetivamente trabalhados. Então você terá ali a informação do seu saldo de salário. Se você possui uma remuneração variável, né, como por exemplo execução de horas extras, né, ou recebe comissões, essa remuneração variável ela tem que ser apurada dia a dia, né, para se estabelecer ali o valor exato do seu saldo de salário. Não há possibilidade de aplicação de uma regra ou de uma forma matemática única, né? Isso vai demandar uma maior análise a respeito. Outra verba que surge, né, como consequência da extinção do vínculo contratual é o aviso prévio. O aviso prévio, nós vimos que ele é mínimo de 30 dias, né? E ele deve ser também proporcional ao tempo de serviço. O aviso prévio, quando trabalhado, né, ele não será pago, via de regra, no termo de rescisão do contrato de trabalho. Exatamente porque se exige o trabalho, o termo, o aviso prévio, ele será pago no formato de salário,
né? Então você está prestando serviço, foi previamente comunicado, está prestando serviço e esse aviso prévio será pago na forma de salário. A não ser que, conforme o entendimento que nós já defendemos no material que foi enviado para vocês, em que o caráter proporcional do aviso prévio somente se aplica em favor do trabalhador, né, devendo então os períodos de acréscimo do aviso serem indenizados em espécie, nós teríamos uma prestação de serviço por 30 dias, mediante pagamento de salário, né, e saldo de salário, e os dias de prorrogação subsequente pagos no formato de aviso prévio indenizado, aí sim compondo o termo de rescisão do contrato de trabalho, né? Então, o aviso prévio, ele tem um acréscimo de 3 dias a cada ano completo de prestação de serviços, né? Precisa necessariamente, antes de fazer qualquer fórmula de cálculo, identificar, né, quanto tempo de serviço o trabalhador possui para definir quantos dias de aviso prévio esse trabalhador fará jus, né? Após identificado o quantitativo do aviso prévio, né, você vai dividir o valor do salário, volto a dizer, se a renda ela for fixa, se ela for variável, você vai fazer uma média dos últimos 12 meses, tá, para apuração do valor. E neste caso, você vai pegar ou o valor da média ou o valor do salário fixo, dividir por 30 dias, que é os 30 dias do mês e base de aviso prévio, e multiplicar, né, o resultado pelo número de dias de aviso prévio devido. Nessa situação, você vai ter ali o aviso prévio indenizado. Lembrando que o aviso prévio indenizado, ele sempre se projeta, né, nas respectivas verbas rescisórias, então ele acaba gerando acréscimos de férias e acréscimo de 13º, né, férias no caso acrescida também de 1/3 constitucional, ok? Outra verba que surge no ato de extinção do contrato de trabalho é o pagamento de férias vencidas, né? As férias vencidas, como a gente disse aqui na introdução desse vídeo, são obrigações contratuais cujo trabalhador já adquiriu o direito antes do término do vínculo contratual, mas não gozou, não usufruiu dessas férias enquanto o contrato ainda estava vigente, razão pela qual essa obrigação ela tem que ser liquidada na rescisão do contrato de trabalho, né? Nessa característica, as férias vencidas elas compõem, né, um período aquisitivo completo, cujo período de fruição e gozo ainda não foi ultrapassado. Tá? Aqui uma observação muito importante, que o fato do contrato de trabalho ter sido extinto sem o gozo efetivo das férias não gera por si só a dobra do período de férias se o período de fruição, né, ainda não tiver sido ultrapassado, ok? Então, se eu tenho um período aquisitivo, ainda estou dentro do período de fruição dessas férias, né? O contrato de trabalho foi extinto, eu tenho férias simples acrescidas de 1/3. As férias simples, né? A gente, para entender as férias, precisamos de compreender que sempre é devido, né, ao trabalhador 1/12 por período de trabalho, né? Mês de trabalho ou fração igual ou superior a 14 dias. Nessa situação, quando eu tenho uma férias simples, eu estou falando de uma férias completa. Então, eu vou ter 12/12, né? Ou seja, 12/12 de férias. Basicamente, se eu tenho uma remuneração variável, eu vou fazer uma média dentro do período aquisitivo dessas férias em relação à minha remuneração, e as férias vai repetir o valor dessa média. Se minha renda ela for fixa, meu salário for fixo, consequentemente o valor das suas férias será igual ao valor do seu salário. Essas férias sempre serão acrescidas de 1/3. Né? Basta, então, dividir o valor das férias por 3
para que você encontre o valor do terço constitucional. Esse terço constitucional, ele é acrescido ao valor que você tem direito a título de férias. As férias em dobro, né, elas podem ser devidas ou porque o lapso de concessão, né, de fruição dessas férias já se transcorreu sem o gozo delas, né? Então eu estou falando que o meu período de fruição das férias, nos 12 meses subsequentes à aquisição, eles transcorreram sem a concessão, e aí eu tenho a dobra das férias, tá? Ou porque eu não respeitei os prazos de pagamento, né, das respectivas férias. As férias têm que ser pagas, né, com 2 dias de antecedência do seu gozo, nos termos lá do artigo 145 da CLT. A inobservância deste prazo, por força da súmula 450 do TST, gera o dobro das férias. Nessa situação, basta que eu pegue o valor das férias, e aqui utilizo a regra que acabei de comentar sobre férias simples, e multiplique esse valor por 2, né? Terei ali o valor da dobra, sempre com o acréscimo também de um terço. O terço constitucional, ele incide nas férias simples, proporcionais ou dobradas. Tudo aquilo que se paga a título de férias, eu tenho a incidência no terço constitucional. Ainda sobre a perspectiva das férias, temos as férias proporcionais. Como dissemos, são expectativas de direito do trabalhador. São períodos incompletos de férias, né, que não foram completados em razão da própria extinção do vínculo contratual. Tá? Nós temos que o artigo 146 leciona que será devido 1/12 a cada, né, fração a cada mês trabalhado, ou fração igual ou superior a 14 dias. Tá? Então, nós temos lá férias proporcionais, 1/12, né, a cada mês completo de trabalho, ou fração superior a 14 dias, ok? Se eu tenho, então, 14 dias de trabalho no mês, eu não tenho o cômputo daquele mês. Se atingir 15 dias, aquele mês já é considerado para o cálculo de 1/12, ok? Então, por exemplo, eu tenho 9 meses e 16 dias de trabalho. Quanto tenho de férias? 10/12, ok? 9 meses, 9/12, fração superior a 14 dias, no caso 16, mais 1/12. Então, tenho 10/12 neste exemplo que fizemos. Para achar o cálculo dessa remuneração, basta dividir o valor, né, do seu salário, ou média do período aquisitivo, por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados. Okay? Então, você vai dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados. Após achar esse valor, calcule o terço de férias, divida o valor por 3 e some o resultado com o valor das férias encontrado. Você vai ter férias proporcionais acrescidas de terço. O 13º salário. Muita gente confunde o cálculo do 13º salário com o cálculo das férias. E, na verdade, eles se parecem muito, são muito semelhantes, né? Por quê? Porque a regra, né, que regulamenta o 13º diz para nós que será devido 1/12 por cada mês trabalhado, ou fração igual ou superior a 15 dias. Tá? Então, 1/12 por cada mês trabalhado, ou fração igual ou superior a 15 dias. Nessa situação, né, todas as pessoas acham que sempre que eu vou ter férias, vai ser o mesmo cálculo utilizado para o 13º. Lê do engano. Por quê? Porque o 13º não leva em consideração período aquisitivo, considerando, por exemplo, a sua data de admissão ao serviço. Tá? No caso do 13º, se leva em consideração o exercício anual.
Ou seja, 13º tem data de validade, né? Ele tem prazo de vencimento, ele se calcula por ano. Todo dia 20 de dezembro temos o encerramento, o fechamento deste ciclo, né? Então, o 13º, diferentemente das férias, não se calcula por período aquisitivo, mas e sim por exercício anual, né? Então, você tem que verificar, no caso de um cálculo, o ano da rescisão, né? Por que o ano da rescisão? Porque, se outra informação não surgir, presume-se que aquelas obrigações anteriores elas já foram adimplidas. Afinal, o prazo de vencimento já transcorreu. Então, o ano de rescisão é sempre a base para o cálculo do 13º, salvo informação em sentido contrário. Nesse caso, você tem lá, né, o ano da sua rescisão com 8 meses trabalhados, né, você vai ter 8/12 a título de 13º. Novamente, você vai dividir o valor do seu salário ou média salarial, né, por 12 e multiplicar por 8. Sempre quando eu falo média salarial, estou me reportando àquelas situações de trabalhadores que têm rendas variáveis, né? Onde eles vão ter ali em determinados meses ganhos maiores e outros ganhos menores, seja em razão de trabalhar por comissão ou por realização de horas extras habituais. Nessa situação, sempre é necessário se realizar uma média do período, né, em que se calcula o respectivo benefício. No caso do 13º, no período compreendido por ele. Então, se nós temos ali 8 meses, né, eu vou fazer uma média salarial desses 8 meses para se auferir, né, o valor correto do 13º salário. Ok? Bom, outras obrigações aqui surgem, né, e são próprias também de algumas extinções contratuais, né, que são o caso, por exemplo, do FGTS, né, e da indenização de 40% sobre o saldo de FGTS. Primeiramente, nós precisamos de entender que o FGTS é uma obrigação mensal, ou seja, a cada mês em que o trabalhador percebe o seu salário, surge um ônus para o empregador, isso não é descontado do empregado, surge um ônus para o empregador, que é de recolher 8% da remuneração paga ou creditada pelo trabalho à Caixa Econômica Federal numa conta vinculada ao trabalhador. Tá? Isso é a conta do FGTS, que recebe ali os seus depósitos periódicos. No término do vínculo contratual, todos os depósitos eles devem estar regularizados. Ou seja, extinguindo-se o contrato de trabalho, né, o empregador ele tem que estar quite com todas as obrigações devidas do FGTS pelo contrato de trabalho que estava em vigência, né? Nessa situação, tá, os 8% eles compõem ali, né, durante todo esse período do contrato de trabalho, o saldo de FGTS, ok? Para calcular a indenização de 40%, é necessário ainda calcular o FGTS que vai incidir sobre as parcelas de natureza salarial que são pagas na rescisão. Né? Na rescisão do contrato de trabalho, nós temos algumas parcelas que conservam ainda a natureza salarial. Por exemplo, nós temos, né, o saldo de salário pago lá na rescisão. Tem natureza salarial, sobre ele tem que incidir FGTS. Igualmente, né, o 13º tem natureza salarial, tem que incidir o FGTS. Tá? Então, o FGTS sobre a rescisão, ele tem que levar em consideração as parcelas de natureza salarial, calcular e recolher para compor todo o saldo de FGTS. Então, o saldo de FGTS, ele é composto por todos os meses do contrato de trabalho em que houveram remunerações pagas ou creditadas ao trabalhador, no percentual de 8% a cada mês,
acrescido do FGTS calculado sobre a rescisão. A indenização de 40%, ela incide sobre este montante. Isso quer dizer que, após somar o FGTS de todo o período com o FGTS da rescisão, eu vou, aplicar a indenização de 40% sobre este todo, ok? Então eu vou calcular uma multa sobre o valor do saldo de FGTS de todo o período, mais o saldo de FGTS sobre a rescisão. Calculo 40% sobre este valor, ok? Outras indenizações que surgem com a extinção do contrato de trabalho. Nós temos algumas hipóteses que se aplicam exclusivamente aos contratos de trabalho por prazo determinado. Existe uma previsão contida no artigo 479 da CLT que diz o seguinte: toda vez que o contrato de trabalho vier a ser extinto de forma antecipada pelo empregador, desrespeitando então o termo pré-fixado para o contrato de trabalho, o empregador deve indenizar o trabalhador. Essa indenização, prevista no artigo 479 da CLT, compreende o pagamento pela metade de todos os salários devidos até o término do contrato de trabalho. Isso significa o quê? Que eu vou ter que fazer um cálculo, apurar quanto salário seria devido ao empregado até o término do contrato de trabalho se ele fosse cumprido em sua íntegra. Ao apurar esse valor, sei que a indenização compreende metade dele. Então, metade dos valores devidos a título de salário ao empregado até o término do contrato de trabalho. Essa indenização, ela pode incidir tanto sobre meses faltantes como sobre dias faltantes ou semanas faltantes. Preciso de avaliar qual é o valor devido, e calcular pela metade essa perspectiva. Há também a indenização do artigo 480, da CLT, também aplicável aos contratos por prazo determinado. Nessa situação jurídica, nós temos que o trabalhador é que pede a extinção antecipada do vínculo contratual. Nessa situação, ele tem que indenizar o empregador pelos prejuízos resultantes dessa ruptura contratual. O artigo 480, em seu parágrafo, estabelece um limite para essa indenização, dizendo o seguinte: o empregado não poderá indenizar o empregador em uma soma, em uma monta maior do que aquilo que ele, empregado, teria direito a receber se fosse extinto o seu vínculo contratual. Ou seja, o que está determinando o artigo 480 é o que utilizemos a mesma fórmula de cálculo da indenização a ser paga pelo empregador, que eu acabei de comentar, prevista no artigo 479, para apurar o limite máximo que o empregado deverá indenizar o empregador, caso ele dê causa à respectiva extinção contratual. Essas são as principais verbas rescisórias existentes nas modalidades de extinção contratual que vamos verificar. Como disse, a depender da relação contratual, outras verbas podem existir. Por exemplo, se tem empregados que têm horas extras existentes em bancos de horas, ao término do contrato de trabalho, essas horas terão que ser liquidadas e integrarão o termo de rescisão do contrato de trabalho. Há outros benefícios, como salário família, esse benefício integra, a PLR, que é a participação nos lucros e resultados, são obrigações que também podem compreender o termo de rescisão do contrato de trabalho. Findo o contrato de trabalho, o empregador ele tem 10 dias para a quitação das verbas rescisórias. A quitação, então, dessas verbas rescisórias tem que se dar em 10 dias, findo o contrato de trabalho.
Nos casos de aviso prévio indenizado, esses 10 dias calcula-se da data da comunicação do aviso em que acontece o afastamento imediato do trabalhador. Se as verbas rescisórias não forem pagas nesses 10 dias, incidirá o empregador na multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Artigo 477, parágrafo 8º, determina que o empregador, que está em mora no pagamento das verbas rescisórias, tenha que indenizar o empregado no valor equivalente a um salário deste empregado. E isso também compõe o termo de rescisão do contrato de trabalho. Muito bem, pessoal. Espero ter exposto de forma clara e adequada todo este contexto, das principais verbas rescisórias que são aplicáveis no término do vínculo contratual. Façam a leitura do material enviado e qualquer dúvida me mande aí pelos nossos canais, tá? Grande abraço para vocês, até mais.